vai ter uma aula de neurônios e impulsos nervosos. Tá, então vamos lá. A gente vai falar sobre os neurônios, que são as principais células do sistema nervoso. Isso aqui é um neurônio, ele é composto por três partes. Os dendríticos, que são as espinhas aqui, o corpo celular e o axônio. Os dendríticos, eles são o que recebem os impulsos. Então, o primeiro neurônio, ele é excitado a partir do dendrítico ou por luz, ou por som, ou por pressão, dependendo da função do neurônio. E o resto pela sinapse, que eu já vou explicar. Então, os impulsos chegam aqui no dendrítico, passam pelo corpo celular, que é onde tem o núcleo e as outras organelas, e passam depois pelo axônio, que é como se fosse uma cauda do neurônio, tá? No axônio, existem essas camadinhas de gorduras que envolvem o axônio, que chamam bainhas de Melina. Essas bainhas de Melina, elas se caracterizam como células de Schwann, se elas são do sistema nervoso central, ou oligodendrócitos, se elas são células do sistema nervoso periférico. Entre as bainhas de mielina, que são gorduras, então elas não são condutoras de impulsos elétricos, existem o nódulo de Ranvier, que é por onde os impulsos nervosos passam através de uma condução saltatória, que acelera muito o processo de onda de impulsos de onda. Nos vertebrados acontece o impulso saltatório, que é um processo muito mais rápido, e já nos invertebrados acontece o impulso contínuo. Então, não existe no neurônio dos vertebrados a bainha de Melina. Então, as informações vão passando por aqui através dos impulsos elétricos, mas é bem devagarinho, por isso que a gente tem um sistema nervoso muito mais avançado que o deles. Depois que todo o impulso passa pelo neurônio pré-sináptico, ele precisa passar para o neurônio pós-sináptico. Como que ele faz isso? Através de um processo chamado sinapse. Quando o impulso chega no final do axônio, ele vai passar por um processo de sinapse, em que o impulso vai passar de um neurônio para outro. A sinapse não é um processo de contato. Existe uma distância de 20 a 30 nanômetros de um neurônio para o outro. Tá, na sinapse, o neurônio pré-sináptico vai liberar neurotransmissores, como por exemplo a adrenalina, que vai encaixar nos receptores e vai fazer com que os canais de sódio se abram para o neurônio pós-sináptico. Entrando dentro da membrana do axônio, o neurônio repouso tem uma diferença de potencial elétrico de menos 70 mV. Isso em detrimento da diferença de quantidades de íon dentro e fora da célula. Então, assim, não é que aqui é negativo e aqui é positivo. Dentro existem menos íons do que fora, então o que deixa o lado externo mais positivo do que o lado interno, que acaba ficando negativo em relação ao lado externo. Para tirar o neurônio do estado de repouso, é necessário um estímulo, seja do lado do meio ambiente ou pelo outro neurônio da sinapse. E aí, quando esse estímulo acontece, os canais de sódio são abertos e o sódio entra. Porque por mais que os sódios tenham tendência a entrar através da bomba sódio-potássio, enquanto o neurônio está em repouso, elas ficam fechadas. E ao entrar 3 íons de sódio dentro da membrana, 2 íons de potássio saem, o que inverte a polaridade da membrana, fazendo que o lado externo seja menos positivo do que o lado interno. E o nome desse processo se chama despolarização. Depois do processo de despolarização, quando a onda do impulso já passa, essa parte da membrana vai voltar à fase de repouso. O fenômeno chama repolarização, onde vai voltar para essa fase aqui, em que o lado externo vai estar mais positivo do que o lado negativo, para permitir que o neurônio sofra outro impulso e assim passe outra informação. Quando a gente quer saber desse fenômeno, no caso dos gráficos, eles são representados desse jeito aqui, onde no eixo X é representado o tempo em milissegundos e no eixo Y é representado o potencial de membrana, que é medido por milivolts. Aqui, nessa fase, no menos 70, acontece o repouso. Aí, aqui é a despolarização, onde o gráfico vai subindo até um pouquinho a mais que zero. E depois acontece a repolarização, onde o gráfico desce. E depois da repolarização acontece o fenômeno que chama hiperpolarização, que é onde a polaridade do gráfico chega a ficar um pouco menor do que menos 70 mV. Chega lá perto dos menos 80 mV. E depois a bomba sódio-potássio garante com que o neurônio volte à fase de repouso de novo aos menos 70 mV. O nome dessa lei aqui é lei do tudo ou nada.